E no vídeo de hoje, galera, a gente vai testar um mouse da Corsair. Eu sempre tive vontade de ter um mouse deles quando eu jogava bastante, mas os mouses deles eram um preço um pouco salgado. Mas esse aqui não. Esse daqui é o Harpoon RGB Pro. O mouse ali por volta de R$100, com um custo-benefício muito interessante, tá? Nós temos aqui até 12.000 dpi e conta com bastante botão e uma textura em cima dele bem diferenciada para você que soa bastante na hora dos games. Então fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve embaixo e bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Começando, eu vou falar um pouquinho sobre as configurações que ele tem, tá? A configuração desse mouse aqui, ele tem o sensor PMW3327. É um sensor PixArt, tá? Conta com swipes Omron de até 20 milhões de cliques nos lados direito e esquerdo. E temos também aí taxa de atualização de 1 milissegundo. E ele é compatível com a tecnologia iCUE da Corsair, que é aquela tecnologia, vou deixar uma imagem passando aí para vocês terem ideia, tecnologia não, né? Aquele software RGB, onde você consegue unir todos os periféricos e coisas da Corsair que você for utilizar. Ventoinha do gabinete, mouse, teclado, caixa de som, fone, tudo. Então aí você consegue fazer um setup todo funcional. Aqui nós temos do lado aqui Control Freak, escrito, bem bonitinho. Na parte de trás nós temos aqui algumas informações interessantes, ó. Pesa apenas 85 gramas, isso aqui é muito legal. Temos 6 botões reprogramáveis e iluminação RGB dinâmica, tá? Sem mais delongas, a caixa da Corsair é uma caixa muito bonita, eu acho muito legal essa caixinha deles. Dessa cor, né? Essa cor amarela, ela tem um charme a mais. Vamos abrir aqui, mouse, manuais, vamos deixar aqui, ó. O manual aqui, nós temos um manual rápido, né? Para você utilizar, é um manual bem simples, não tem muito o que fazer. E aqui, ó, Warranty Guide, que seria o termo de garantia, né? Então vamos deixar de lado. E aqui nós temos o mouse. Então aí, mouse em mãos, tá, galera? Ó, a gente tem um mouse totalmente diferenciado. Aqui a escrita Corsair, bem bonitinha. Temos um botão único na parte de cima. O scroll, que ele é meio flutuante, né? Ele fica todo solto, ó. Ele é meio flutuante, se você dar uma olhada aí. Então nós temos um mouse assim que, olha, eu assim, particularmente gostei muito. Aqui, essa parte de cima, ele é um plástico, só que ele é um plástico, ó, olha o barulho que ele faz, ele parece uma lixa. Se eu riscar ele aqui, ó, ele fica até marcado, tá vendo? Ó, ele chega a marcar se eu passar a unha, porque ele acaba até retirando um pouquinho da minha unha. Isso aqui é coisa da minha unha, ó. É uma unha que tá descascando aqui. Então assim, vou falar pra você, esse aqui, para deslizar na mão, para quem tem a mão que soa bastante, é muito interessante, tá? Nós temos 2 botões aqui na lateral. Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui. Vou deixar ele de lado. Temos um grip aqui na lateral, só que é um plástico normal, tá? Esse gripzinho aqui na lateral, ó, é plástico normal e desse outro lado também. A inscrição da Corsair aqui que acende. Na parte de baixo temos 4 teflons, tá? E o sensor. E o cabo é um cabo simples, não é um cabo trançado, só que é um cabo de boa qualidade e a gente vê que é de boa qualidade porque, olha, a ponta dele é totalmente personalizada, então não é qualquer cabo que eles colocaram aqui, não é aquele cabo que eles compram lá no I99 ou naqueles locais da China e colocam aqui. É um cabo com uma espessura bacana, não é um cabo muito grosso, também não pode ser muito grosso, né, senão atrapalha na jogatina, mas é muito interessante. Uma coisa que eu achei negativa nele foi isso aqui, ó. Quando a gente está com o mouse em cima do mousepad, por exemplo, e a gente vai usar, ó, ele fica riscando esses cantos dele, ó. Esses cantos um pouco mais duros, pode ser que ele pegue dependendo do seu mousepad. Se ele for mais macio, você vai sentir mais pegar, ó. Nesse mousepad ele acaba não pegando tanto e desliza muito bem. Se você tiver um mousepad que é um pouco mais grosso, ele vai acabar pegando. Amor, pega pra mim o mousepad ali embaixo, fazendo favor. Por exemplo, galera, ó, peguei lá o mousepad. Esse mousepad aqui ele é um pouco mais grosso, tá vendo? Esse daqui não, ele é um mousepad mais fininho, tá? Então vou pôr ele aqui para vocês verem, porque os testes que eu fiz nele, que eu vou mostrar para vocês, foram nesse mousepad da HyperX. Então aqui, ó, se eu colocar ele em cima, dá uma olhada, ó. Ó, parece que tem alguma coisa raspando, tá vendo?
Enquanto no mais durinho, ó, o barulho já é menor. Ainda tem, só que é menor. Então a gente percebe que ele tá raspando, ó. Ele tá deixando algumas marcas, ó, no mousepad, tá? Não é um ponto negativo, só que isso significa que os pads que estão aqui embaixo, eles são muito pequenos, tá? Deveriam ser uns pads um pouquinho maior, tá bom? Ó, tá até marcando aqui, tá vendo? Ó, chega a marcar aqui, ó, ele começa... Talvez pode ser que isso daqui pare com o tempo, porque pode ser... Ó, ele tá pegando aqui, ó. Nessa beiradinha aqui, tá vendo? Ó, fica até sujinho, ó. Que é sujeira do mousepad, tá? Então, se você for jogar, pode ser que você tenha isso aqui. Mas ele não tá atrapalhando no atrito, tá? O mouse, ele anda muito bem. Só que, vez ou outra, eu sinto uma raspada no mousepad. Vez ou outra, bem pequena, tá? O mousepad parece bem sujo aí por cima, mas mais pozinho, mais poeirinha, ó, perdendo foco. Então, aí, o mouse tá aí. Vamos ligar ele para você conferir a luz. Eu acho que... Vamos, tá ligando ali. Então, tá aí, ó. Estamos com a cor azul, branca, ela tá trocando. Muito interessante, né? Aqui desse lado a gente consegue trocar a DPI, ó. Trocando a DPI ele muda a cor também, tá? Aqui do lado apenas botões e só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar aqui na tela do meu notebook os testes que eu fiz com ele, tá? Mas antes de mostrar os testes, eu vou passar rapidamente pelo sistema não, no aplicativo iQOO. Ele tem tanto para macOS quanto para Windows, tá? Aqui na tela, vocês dando uma olhadinha aí, a gente tem o iQOO, a gente tem o mouse, eu só tenho o mouse aqui, então ele não vai mostrar mais do que o mouse. Se a gente quiser mexer no mouse, a gente clica em cima dele aqui, ele vai abrir as configurações. Então a gente tem aqui, ó, a parte de keys, a gente pode escolher e fazer alguns macros, tá? Clicando no mais aqui, ele vai mostrar pra gente o que a gente quer fazer. A gente quer fazer mouse e tal. Deixa eu clicar de volta aqui. Clica novamente na tecla que você quer. Você pode clicar até mesmo aqui, ó, e clicar aqui. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, no mouse, eu vou adicionar nessa aqui, eu vou adicionar o botão Sniper, que está desconfigurado, tá? Então aqui, prontinho, já está o botão Sniper configurado. Eu vou mostrar já para vocês como que ele funciona. Aqui é somente as luzes. Aqui a gente pode adicionar luzes, Watercolor, Color Pulse, você pode trocar, mudar as cores. Rainbow, que ele fica trocando de cor, ó. Ele dá uma animação aqui para você dar uma olhada como é. E aqui tem Custom também, tá? Ele tá meio bugadinho aqui, porque era para ele estar aparecendo mais para baixo, mas... Ó, Light Link, aqui você pode colocar. Isso funciona muito bem quando você tiver outros periféricos, tá? Isso é muito legal, porque ele tem algumas pré-definições lá na página inicial. Aqui é na Home. Aí, ó, Rainbow Wave, Rain, Corsair One Blue. Então ele tem algumas funcionalidades que funcionam muito bem com outros periféricos. Aqui em Hardware Lighting, a gente tem algumas outras coisas também. Static Color, aí dependendo da DPI que você quiser. Em DPI aqui nós temos, ó, por exemplo, estágio 1, cor vermelha. A gente pode trocar a cor. Estágio 2, cor branca. Aí você escolhe as cores e escolhe as DPIs, tá? Você pode configurar até 12.000 a DPI do mouse. E o modo Sniper que eu habilitei, se a gente mantém pressionado o botão que eu configurei, ele vai lá para o modo Sniper, ó. Olha lá, eu clico o botão e ele vai para o modo Sniper, tá vendo? Ele até troca para a cor amarela o modo Sniper, ó. Aqui na câmera de cima para vocês verem, ó. Ele trocando a cor. Então, na hora que você precisar de uma DPI diferente para você utilizar, você pode colocar aqui, tipo, você joga de Sniper com 600 DPI, ou você usa uma arma específica com tantos DPI, você pode fazer a troca por aqui. Aqui nós temos algumas configurações do dispositivo, tá? Como taxa de atualização e etc. E a luz, a intensidade da luz do mouse. E a atualização de firmware. O meu tinha uma atualização, eu já fiz, isso é interessante, eles estarem dando essas atualizações. Uma única coisa que eu não gostei é que esse software ele é um pouco não intuitivo, tá? Ele não tem algumas exemplificações do que você pode fazer, etc. Então, para pessoas mais leigas, se ela não tiver uma experiência de macro e tudo mais, pode ser um pouco mais difícil para ela utilizar esse sistema. Em relação ao teste, vamos lá, vou abrir o teste aqui. Então tá aí, galera, ó, em efeitos, no teste, a única coisa que eu quero mostrar antes é o software para Windows, que ele tem os sensores, tá? Ele vai mostrar para você também, ó, temperatura do processador, da placa de vídeo, então você consegue aí ter uma usabilidade maior no Windows, tá? E a atualização apareceu lá para mim, para atualizar, quando eu fui fazer os testes, tá? Então aqui, Jitter e Prediction, vamos começar dando uma olhada. A gente tem aí, ó,
em 800, 1500 e 3000 dpi, um jitter até ok, tá? Passando aqui para 1500, o jitter tá ok. Para 3000 ele dá uma leve oscilada, né? A gente percebe o jitter, esses degrauzinhos, ó, esses degraus que dá para ver em 6000 aqui bastante, eles vão ficando cada vez piores quanto maior a DPI. Em relação a Prediction, a gente percebe que ele não tem, né? Ele fez a parte retinha. Se você não sabe como eu faço esse teste e quiser testar no seu mouse, eu vou deixar o link na descrição. Eu já ensinei aqui no canal como realiza esse teste. É um teste bem preciso, vai te mostrar se o seu mouse tem jitter, tem prediction, tem aceleração, qual que é a velocidade de rastreio dele e qual que é a consistência do rastreio, se é um rastreio bom, se ele não fica inconsistente, na hora que você fica mexendo ele por muito tempo, ele começa a dar umas bugadas, tá bom? Então aí tá bacana. Em relação a isso, eu daria para você utilizar entre 2000 para baixo, tá? Entre esse meio termo aqui para baixo, em relação a jitter, beleza? No Enotus aqui a gente consegue verificar a velocidade de rastreio. Aqui nós temos 2.35 metros por segundo e 1000 Hz de atualização em 800 dpi, tá? Então aqui nós temos uma faixa ok, não é uma faixa exemplar. Na faixa de preço do mouse está legal, porque a gente se baseia em relação a 2 metros por segundo para cima, 3, 4, 5, é uma faixa boa. Abaixo de 2 até 1 é uma faixa mediana e abaixo de 1, mouse de escritório, mouse básico do básico, tá bom? Próxima DPI foi com 1400, nós tivemos um aumento para 2.91 metros por segundo. Com 3000 dpi tivemos 3.49 metros por segundo, só que aí com 3000 vocês já viram que o jitter sobe muito, né? Então eu recomendo você usar ali na faixa dos 2000 dpi. E aqui nós temos 1.72 metros por segundo com 6000 dpi, então aí o sensor já dá uma oscilada, né? Ele tem um sensor aqui que vai até 12, então imagina você usar 12.000 nesse sensor, o que não vai acontecer? Inconsistência de rastreio, a gente tem uma consistência bacana, deu uma leve bugadinha aqui no meio, ó, deu algumas perdas de rastreio aqui pro meio, umas bolinhas saiu fora, mas tá ok, não tá exagerado. No próximo, tivemos em 1500 dpi um pouco menos, né? Aconteceu apenas 2 vezes aqui. Em 3000 dpi, aí já começou a ter mais, até na parte de cima. E levando em consideração que são poucas bolinhas, não vai dar diferença nenhuma no seu jogo, tá? Mas eu tenho que passar a informação aqui para você que ele tem essa leve inconsistência aí no rastreio quanto maior o DPI. Aqui a gente já percebe que deu uma leve bugada, né? Ele tá dando um leve tranco aqui, ó, no centro aqui, quando eu vou fazer o movimento de mão. Então aí, em 6000 dpi, cara, nem pense em utilizar. Em aceleração, aqui em aceleração nós temos ali um pouquinho de aceleração mínima, tá? Bem mínima. Eu praticamente descartaria em relação a 800 dpi. Em 1500, nós já temos um pouco mais de aceleração, ó. O zero tá nessa linha aqui, a gente teve um pouquinho mais, sim. Em 3000 dpi, já começou a aumentar um pouco mais de novo, são 3 casas já praticamente. Em 6000 dpi, aqui nós tivemos menos aceleração, tá vendo? Ele não é muito consistente em tudo, então, assim, quanto menor a DPI você puder utilizar, melhor, para ele não ter, assim, um problema de rastreio. Porque aí com menor DPI, você pode aumentar dentro do jogo, você aumenta dentro da sensibilidade do jogo, que aí não vai afetar o rastreio do sensor. É apenas o jogo recalculando ali para você. Então, eu acho que vale mais a pena você utilizar ali na faixa dos 800 a 2000 dpi esse mouse, que vai entregar um desempenho muito bacana. E uma coisa bacana é que ele tem um design, uma ergonomia diferenciada. Ele é um mouse que te entrega boa ergonomia, você consegue usar palm, finger, ou a outra que é, se eu não me engano, é palm, finger e claw, que é com o dedinho aqui. Então você vai conseguir aí utilizar de qualquer maneira que você for usar. E uma coisa bacana é que esse mouse ele enrosca na mão, viu? Ele tem uma pegada muito legal que você vai travar ele na mão ali e ele vai ficar bem firme na sua mão para você jogar durante horas, tá? Eu testei ele na hora dos testes e eu gostei bastante da ergonomia que ele tem para a mão. E ele é um mouse muito leve e que tem uma boa construção também, beleza? Então, se você quiser adquirir ele, você já sabe todos os testes, como que está funcionando, se está bom, se não está. Eu recomendo ele se você quiser comprar, se você gostou, quer fazer um kit da Corsair, vai fundo, é um mouse bacana. Não é um mouse super profissional, mas por R$100 não tem como a gente pedir mais do que isso, tá bom? Então, se quiser adquirir ele, link na descrição. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aí embaixo e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.